Gente, que delícia! Eu amo quando chega o dia de estar aqui com vocês. Por quê? Porque eu tenho trazido pessoas que me inspiram tanto. E eu não tenho a menor dúvida que essas pessoas também te inspiram. E como o propósito aqui é virar a chave, quem sabe o nosso entrevistado, essa pessoa que está aqui sempre sentada, disponível, aberta para falar com você, também não pode te ajudar a virar essa chave. Antes de eu trazer a entrevistada de hoje, que é uma amiga querida e, nossa, com coração, com uma leveza, com uma alma. Sabe aquela pessoa especial? Mas você vai saber já já. Queria agradecer a Invest Smart XP, escritório de assessoria de investimento, que eu sou embaixadora, que eu tenho a honra, estamos aqui gravando. Queria agradecer a Sacada, que sempre me veste linda. E hoje eu estou com esse vestido fenomenal, chiquérrimo, maravilhoso. E Clube Car Service, né, que está sempre aqui com a gente, acompanhando a minha família, trazendo vocês com segurança e comprometimento. Obrigada, gente. Vou repetir a frase que eu mais amo. Dá pra fazer sozinha? Dá, mas ó, de mão dada é bem mais fácil. Obrigada a cada um de vocês que está comigo. E você aí que está assistindo, vamos chamar essa minha amiga. Ela é atriz há muitos anos. Ela é linda, já impactou a gente muito com personagens incríveis. Mas mais do que isso, ela é uma pessoa que está se reinventando através das redes sociais, através dos seus novos trabalhos. E ela traz muita inspiração para quem assiste, porque é uma pessoa tão leve, gente. Imagina uma das pessoas mais tranquilas que eu conheço. Só que nem sempre é o que parece. Ela tá aqui para contar um pouquinho da história dela e te ajudar, talvez. Vem pra cá, Lavínia Vlasak. Olha essa mulher, gente. Ah, gente, me dá a mão, então. Juntas, de mãozinhas dadas. É muito melhor. É sempre melhor. Ai, amiga, que delícia. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada a você. Sente e fica à vontade, a casa é sua, tem uma aguinha gelada. Lala, sabe o que eu sempre digo? Em primeiro lugar, obrigada, né? Ai, eu é que agradeço a oportunidade da gente bater um papo nesse lugar lindo. Olha que lugar lindo, Essa vista gente. é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. Apesar dos pesares, o Rio de Janeiro continua lindo. Então, eu sempre falo aqui, Lala, aqui, eu não gosto muito de ficar falando de carreira. Por quê? Você é uma menina famosa que já tá na TV, no teatro. Há quantos anos? Nossa, desde os 19 na Então, TV. são 30 anos. Exato. Porque eu fiz 49 agora. Acabou de fazer. Então, assim, não vamos falar muito de carreira. Sabe por quê? Que você vai lá dar um Google, você vai saber tudo que ela já fez, todos os personagens. Mas, assim, pra gente falar só um pouquinho, eu queria perguntar uma coisa. Você fez muitos papéis marcantes. Eu, inclusive, tenho um dos meus preferidos, mas eu queria que você falasse qual o mais marcante na sua vida, na sua história e por quê. Bom, eu teria que falar da minha estreia. Cara, Monique, realmente a minha estreia, assim, foi bem impactante para mim. Eu queria fazer teatro primeiro e eu estava ensaiando uma peça quando eu fui convidada para fazer O Rei do Gado, que era a filha do Rei do Gado, a Lia, e quem fazia o Rei do Gado era o Antônio Fagundes. É a minha preferida. Ela acertou. Sério? É maravilhoso. Ai, que legal. Você impactou muito a gente quando você apareceu. Linda, boa atriz. Obrigada, cara, porque eu já estava estudando teatro na verdade, informalmente na escola, desde os 7. E aí, seriamente, a partir dos 15, fazendo uns cursos profissionais, Onde é que você estudou? Qual foi a escola? Eu fiz Cal. Não, escola mesmo. Nossa, vamos lá. Eu comecei no Sion, depois eu fui para os Estados Unidos, porque meu pai foi trabalhar lá, então eu fui alfabetizada lá. E aí, quando eu voltei para o Brasil, meus pais me colocaram em escolas bilíngues. Aí eu estudei no OLM e depois no British. Tá, e aí foi lá que você começou a fazer teatro na escola. Exatamente. E eu me apaixonei. E quando eu fiz 15 anos, eu comecei a fazer cursos profissionais. E com 19 eu estreiei. Então eu tive 4 anos aí de aprendizado mais sério. E eu queria fazer teatro primeiro. Tem aquela frase que eu falo e que eu ouvi de alguém, eu não sei de quem é, mas é uma frase maravilhosa que diz que o ator tem que fazer teatro, precisa fazer televisão e merece fazer cinema. Então eu queria começar com o teatro e eu estava ensaiando uma peça e eu tinha passado no teste do Rei do Gado. Eles tinham feito teste com mais de 3.000 pessoas pelo Brasil para fazer 3 personagens. A Lia, filha do Rei do Gado, que foi o personagem que eu peguei.
o personagem da Mariana Lima, que era a namorada do Fábio Assunção, meu irmão. Gente, como eu lembro. Vocês lembram do Rei do Gado? Gente, como eu lembro. Que novela marcante. Aquela novela foi muito boa. Os Mezenga? Os Mezenga, os Berdinazzi. Os Berdinazzi, isso. E o terceiro, que era o personagem da avó, que começava toda essa história, que acabou sendo o personagem da Letícia Spiller. E aí eu peguei o personagem e eu falei, meu Deus, eu não posso fazer. E o Jorge, a gente se conheceu nessa época, eu namorava o Jorge. Jorginho Pontual. Jorge Pontual, grande amigo, até hoje, um querido. E ele falou, Lavínia, você tá louca? Você sabe quando é que você vai ter a oportunidade de fazer a Filha do Fagundes de novo? Não, você tem que fazer isso. Eu falei, meu Deus, mas se eu estragar a minha primeira chance, ele não vai estragar nada. Relaxa, faz. E eu fiquei morrendo de medo, mas aceitei o personagem. E acabei não fazendo teatro. Então eu fiz a ordem inversa. Eu comecei com televisão, depois eu fui fazer teatro. Mas é esse personagem, foi muito marcante para mim, ter que lidar com muitas estreias de uma vez só, sabe? Minha estreia como atriz profissional, minha estreia na televisão. Numa novela das 8 na época, né? Hoje é 9, e como praticamente uma protagonista. O personagem foi crescendo. Muito. E, gente, até é interessante ela falar isso, porque eu quero só voltar o tempo. A gente se conheceu nessa época, que ela namorava Jorginho Pontual e eu tinha um outro namorado, que até eu trago sempre essa questão pra vocês, de um relacionamento abusivo que eu tinha, que você nem sabia na época, né? Você nem imaginava. E a gente ficou muito amigo. E essa mulher, até hoje você joga? Direto. A gente passava madrugada jogando buraco. A gente ia pra casa dela e ficava lá até de manhã jogando buraco. Foi ali que a gente se conheceu, depois a vida, cada uma vai pra um lado, e a gente não se via mais tanto, e agora... Coincidentemente, a empresária dela é a mesma empresária. Super Rafa, beijo, Rafa! Rafa maravilhosa, Rafaela Freitas, então a gente voltou a se conectar. Num determinado momento, depois dessa carreira linda que você teve, você foi fazendo várias novelas, pelo que eu entendi, você se afastou voluntariamente, uma escolha pessoal, para priorizar os seus filhos, a sua família. Foi isso que aconteceu? Mais ou menos, Monique. Na verdade, eu trabalho desde os 15 anos com moda, enfim, era uma das formas que eu gosto de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. E era uma forma que eu ganhava meu dinheirinho desde os 15 como modelo e com 19, era como eu pagava meus cursos de teatro. Com 19 comecei a trabalhar. Então eu trabalhei direto. E eu pensei, quando eu tiver filhos, eu vou parar um pouquinho para ter uma gestação tranquila e poder cuidar dessas crianças mais intensamente, tá mais inteira. Nem todas as mulheres têm essa oportunidade. E quando a gente consegue ter uma bênção que eu acho que a gente pode aproveitar. Claro que cada um faz o que quer. Mas outra coisa que eu pensava também é o seguinte: qualquer atuação que você faz, seja no teatro, no cinema, na televisão, você tem conflitos, senão não tem história. Não é verdade? Você não consegue construir uma história interessante de se ver. Tem que ter um envolvimento, algum conflito, alguma briga, alguma discussão, alguma coisa que faça o outro, a plateia, refletir sobre aquilo que está sendo discutido. E eu não gostaria de fazer cenas, eu não queria fazer cenas com o neném aqui na barriga, discutindo, gritando, brigando, chorando. Porque toda vez que eu terminava as minhas cenas, assim, de briga, de emoção, eu sabia que não era verdade, que era uma ficção, mas o meu corpo não. A gente se entrega muito, sim, né? a gente, quando tem uma cena pesada, a gente sai muito mal. Porque às vezes a gente chega em casa ainda pesada. Total, porque a gente imagina, né? O ator é um empata, né? A gente tem empatia pela história do outro. Eu acho que naturalmente nós somos empatas nesse sentido, porque senão a gente não consegue interpretar aquele personagem sem julgamento. A gente se coloca verdadeiramente no lugar do outro, do personagem ou de pessoas que passaram por aquela situação. Então, assim, eu termino a cena, o meu coração tá acelerado, eu tô ofegante, eu tô suando, o meu corpo dá sinais claros que ele não sabe que aquilo não foi vivido de verdade na vida. Ele acha que sim. Então, eu fico imaginando o neném na minha barriga.
Eu não queria isso, eu queria uma gestação tranquila, queria me alimentar bem. Às vezes no trabalho a gente não tem tempo de comer direito, ou come o que tem por ali. E aí eu queria parar e ter esse tempo. Tá, você teve 2 filhos e qual a diferença de idade dos 2? 3 anos e 2 meses. E você, nesse período do primeiro bebê que nasceu, você cuidou dele e teve o outro, você ficou parada em função disso? Então, eu tive o Felipe, aí eu parei, fiquei cuidando dessa gestação, depois cuidando um pouco dele, já me preparando para voltar a fazer algumas coisas. Então eu fiz, por exemplo, o Fantástico Mistério da Feiurinha, fiz alguns filmes, fiz séries com Luiz Fernando Carvalho, o que querem, afinal de contas, o que querem essas mulheres, fiz algumas coisas. E aí engravidei da Estela e parei de novo por causa daquela história. Quero que essa gestação seja tranquila. E aí, quando acabou essa gestação, que eu tive tempo de cuidar da Estela, amamentar, fazer toda aquela coisa que eu fiz com o Felipe, eu já comecei lentamente a me preparar para voltar, entende? Só que essas mensagens que eu já me preparando, tipo, olha gente, já tô querendo voltar e não sei o quê, o negócio ficou diferente. Os convites já não eram mais tão grandes e tão abundantes como na época antes de ter filho. E aí eu vou te contar uma coisa. Então não foi voluntário essa parte, entende? Entendo. E aí eu vou te contar uma coisa que tem tudo a ver com isso. Quando aos 17 anos eu parei com a minha carreira um pouco, porque eu fui para Belo Horizonte, fui estudar, fazer psicologia lá, tal. Quando eu voltei fazendo a novela Felicidade. E aí depois da novela, porque eu consegui essa oportunidade pedindo para o Manuel Carlos, que gostava muito de mim. Quando acabou a novela, gente, já foi mais difícil. Eu senti que mudou um pouco. E o Maneco me falou uma frase. E aí eu quero ver se você se identifica com essa frase. Monique, tudo que é novidade, tudo que é novo, é muito mais fácil. Vem, as pessoas gostam da novidade. Quando você para um tempo e depois volta, já não é mais novidade. E é sempre difícil, porque já conheço. Então tem uma coisa mais difícil. Você enxerga por aí, isso foi o Maneco que me disse. E eu me identifiquei muito naquele momento. Olha, eu achei interessantíssima essa frase. Eu realmente nunca parei para pensar nela tão sucinta e coesa como realmente as pessoas gostam de uma novidade nesse sentido. A gente sabe que todo mundo gosta de uma novidade, mas eu nunca parei para relacionar a isso. E sim, faz total sentido. Eu acho que quando a gente para um pouco, por qualquer motivo que seja, eu acho até que isso deve valer para outras mulheres em outras profissões. A gente volta, mas é mais difícil essa volta. Primeiro porque você ficou fora do radar. Entende? Outras pessoas apareceram, outras pessoas com mais gana, mais jovens, mais dispostas a ficar aquelas madrugadas, aquele tempo todo que a gente fazia, a gente ficava quando era mais nova. Hoje, eu acho que a pessoa que contrata sabe disso. Poxa, aquela pessoa ali vai ter que voltar para casa, que tem criança, essa daqui ainda não. Eu não sei se acho esse que muda momento... também, muda aquelas pessoas que você conhece, porque esse meio, gente, muda o tempo inteiro. Então você está acostumado, você conhece os diretores, conhece os produtores, você para 3, 4, 5 anos, quando você volta... Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Mas eu acho que ficar fora do radar e você ser mãe, eu acho que isso muda um pouco o seu posicionamento no mercado. Sim. Eu acho que existe uma forma de olhar e falar, poxa, a prioridade daquela pessoa já não é mais o profissional. E eu acho que hoje em dia as pessoas vivem, voltando agora a refletir sobre a frase que você usou, eu acho que as pessoas hoje, quem emprega, dá preferência a esse frescor, a essa gana, a essa vontade de se jogar, porque a prioridade dela é essa. Perfeito. E aí, falando sobre a profissão, porque eu falo muito claramente aqui, Lala, sabe? Eu sou uma pessoa assim, que para mim, a profissão, eu comecei em 78, né? Eu tenho aí, sei lá, 40 anos de profissão.
É uma profissão de altos e baixos. E eu falo também que é um exercício muito grande de frustração. Sim. Porque está sempre aguardando um convite, faz um teste que foi quase você, o seu teste foi maravilhoso, mas a gente preferiu uma pessoa assim, uma pessoa... Então, assim, você sente essa dificuldade na profissão ligado a esse emocional, que a gente tem essa expectativa? Claro, mas com certeza. Você está falando, você fez um teste maravilhoso, mas você não pegou. Por quê? Porque o seu biotipo não tem a ver com o seu pai na novela, com a sua mãe, entendeu? Seu pai e sua mãe têm olhos azuis. Como é que você teria? Ou, enfim, estou dando um exemplo bem tolo. Mas é isso. Mas são coisas que independem de você e do seu talento. Outra coisa que é muito doido também a gente lidar com a frustração é que a gente tenta. A gente sabe, né? Dá a mãozinha aqui. A gente sabe que a gente tenta cada cena fazer o melhor, o melhor, o melhor. Mas são 30 cenas por dia. E eu acho que é um exercício, essa sua frase é maravilhosa, é um exercício constante de lidar com a frustração. Porque não trabalhando você fica frustrado por não estar. E quando você está trabalhando, você faz essas 30 cenas por dia e as 30 às vezes não saem do jeito que você quer. E normalmente, eu não sei se você vai concordar comigo, a maioria das cenas minhas, eu não amo. Me ver, eu não amo. As pessoas falam, que cena boa. Jura? Ai, que bom, obrigada. Você tem isso também? Tenho, total. Uma vez o Tony Ramos falou isso pra mim. Ai, eu fiquei tão assim, se o Tony fala que não ama as cenas que ele vê, quem sou eu, né? Exato. Mas como a gente tem uma expectativa muito grande. Uma autocobrança. Exato. E aí, lidar com essa frustração. Você vê que uma pessoa da categoria de Tony Ramos gosta das suas cenas, mas você não. Olha que doido. Imagina como não deve ser frustrante. Não, o Tony não gosta das cenas dele. Não, eu entendi que ele falou que ele gostava das suas cenas. Sim, das minhas. Isso! Mas eu falei, eu nunca gosto. Ele falou, Isso! Monique, mas eu também não amo e me ver nas cenas. Tony Ramos. Ele falou isso. Isso, ele falou que também na época, isso eu fazia felicidade, contracenava muito. Monique, eu também não gosto. Eu falei, você não gosta? Então, olha só. Resolvi da minha vida. Olha, duas pessoas bem-sucedidas na profissão e talentosas, você, obviamente, Tony Ramos, são duas pessoas que fazem bem o trabalho, mas que não gostam do que vem. Então, você imagina como é realmente lidar com a frustração diariamente e a cada cena que você faz. Você vê, o Tony Ramos fala que gosta da sua cena. Você não gosta. Então, e eu amo a cena dele, ele não gosta. Olha que coisa frustrante, gente. É muito doido isso. E às vezes você fica frustrado, não é porque você não conseguiu performar, mas porque o outro esqueceu o texto várias vezes no momento seu de emoção. Ai, cortou a emoção. A primeira cena você se debulha em lágrimas, mas aí errou, faz a segunda, a terceira, morar na quinta. Cadê lágrima? Cadê lágrima? Cadê tudo aquilo que ficou cristalizado, aquela frase ficou engessada? Perfeito. Ou seja, existe uma frustração, sim. E é muito doido, né? Porque é difícil essa profissão. É um não atrás de não e a gente ama. E quando a gente toma um sim, é uma frustração atrás de outra a cada momento do seu trabalho. Pela autocobrança. Pela autocobrança, exatamente. E mesmo assim a gente gosta. A gente ama. Tá na alma. Agora, uma outra coisa. Exercício de frustração em relação a isso tudo que você falou. E você descreveu até uma outra parte que eu sempre me esqueço. Que é a parte da execução, do dia a dia. Tal. Vaidade. Eu acho que isso, assim... Eu comecei com propaganda com 3 anos de idade, com novela aos 10. Eu sempre falo, já falei algumas vezes, mas vou repetir. Minha maresquinha não podia ter um fio fora do lugar que mamãe não deixava. Eu sempre tinha que estar linda e impecável. Isso me trouxe para a vida uma autocobrança, uma vaidade, uma coisa que às vezes me incomoda. Você tem isso com a vaidade? Você tem essa por causa da profissão? Ou você é mais relaxada em relação a isso? Não, eu sou muito mais relaxada. Mas tem algo que a profissão me trouxe que está me incomodando profundamente. Bom, primeiro vou explicar quem eu sou, assim, nesse sentido com a vaidade. Eu sempre trabalhei maquiada e fazendo foto e fazendo coisas desde os 15. Então, assim, eu estou acostumada a me ver desde os 15. Como eu tinha que me maquiar e fazer cabelo e fazer um monte de coisa todo dia nesse sentido, eu no meu dia a dia não fazia nada.
eu deixava a pele descansar, então eu não me maquiava, porque eu já maquiava e fazia o cabelo no trabalho, entende? Então, fora do trabalho, a não ser que fosse uma festa ou alguma coisa especial, eu tacava uma maquiagem na cara e fazia uma escova no cabelo ou alguma coisa do tipo. Foi. Então eu sou super tranquila, sempre fui em relação a isso. O que está me incomodando profundamente hoje é que, para você, então, deve ser uma loucura, porque você se vê desde os 3 anos de idade, né? Como eu me vejo desde os 15, de todos os ângulos, foto para cá, vídeo para cá, e não sei o que e tal, bababá, bibibi. Eu hoje vejo fotos minhas no mesmo ângulo que eu tirei há algum tempo atrás e não é mais a mesma coisa. Não é mais o mesmo contorno, a pele já não é mais tão lisa, aquela ruga que nunca existiu agora existe. Então são coisas que eu olho e falo, uau, o tempo realmente está passando. E eu só tenho essa percepção. Quando eu vejo as crianças crescendo, que eu falo, ai meu Deus, realmente o tempo passa. E 2, quando eu vejo essas fotos e faço essa comparação. E eu acho chato ter que fazer essa comparação, mas é algo automático. E aí bate numa coisa que eu fiz outro dia no meu Instagram, explicando a minha insatisfação com o envelhecimento. Eu tô quase 60. Daqui a 2 anos e meio eu faço 60 anos. Gata demais. Obrigada, amiga, mas são quase 60. Sim. E sabe qual é a minha maior dor? Não é me comparar com outras pessoas. É com a Monique de 30, é com a Monique de 40. Isso é a maior dor, porque sem querer, quando eu boto o biquíni e vejo a minha pele com flacidez, gente, são quase 60 anos. Sim. Aí eu lembro, caraca, mas há 20 anos atrás, mentira, eu com 50, 49, estava rasgada, sarada. Em 8 anos tudo mudou. E essa é uma dor grande, que a gente tem que aprender a lidar, porque afinal de contas é um envelhecimento. E que bom que estamos em envelhecimento, mas incomoda. Porque a outra opção é péssima, né? Isso. Ou você morre ou você envelhece. Então você escolhe o que você quer fazer. Agora, essa cobrança que você tem de você com você mesmo lá atrás é duríssimo. E você sabe o que eu fico pensando, Monique? Que a galera da nossa geração, a galera mais velha, assim, as pessoas têm essa cobrança porque trabalharam com imagem. Ou foram modelos, ou foram atrizes, ou foram jornalistas, foram pessoas que se viram de todos os ângulos em vídeos, televisão, em fotos, etc. Mas era um nicho, eram poucas pessoas. Hoje, nós teremos uma população mundial assim. Você já parou para pensar que tem porque meninas... hoje todo mundo vive assim, porque hoje todo mundo é influenciador, todo mundo está se expondo nas redes sociais, todo mundo tira foto, todo mundo tira selfie, todo mundo inteiro faz um vídeo. A minha filha, por exemplo, às vezes eu estou andando com ela, ela para e tira uma foto. Qual a idade do Felipe e da Estela? A Estela tá com 13, Felipe 16. Tá. Mas ela tira uma foto rapidinha, não é para postar. É uma foto para mandar para amiga, para dizer, ó, tô aqui. Entendeu? E elas fazem isso, elas mandam uma foto, que a gente mandava um telefonema, um teletrim, um telegram, ou sei lá, qual era o nosso sinal de fumaça, qual era a forma de comunicação. Cheguei! Eles tiram uma foto e mandam, entendeu? E às vezes é brincando, às vezes é em frente à sorveteria, que a outra quer comer. Então a minha filha e muita gente está se vendo na tela desde muito cedo. Então minha filha está com 13. Imagina quando ela tiver 43, ela vai ter muito marcado na memória como ela era com 13, como ela era com 15, como ela era com 18. Quando ela tiver a sua idade, ela vai fazer essa comparação. Eu, por exemplo, não tenho tantas fotos minhas de 13 anos de idade. Não. Eu não tenho tantas fotos minhas de 12, 11, 10, 14, 15 eu já comecei a ter por causa do trabalho. Agora, isso é muito interessante que você está trazendo, né? Porque hoje as pessoas estão começando a fazer procedimentos estéticos muito jovens. Você vê meninas muito novas colocando o busto, arrumando o nariz, tirando não sei o quê. Por quê? Justamente porque estão o tempo inteiro se olhando. Sim, eu li uma matéria sobre um cirurgião plástico, ele dando a entrevista, e ele falava exatamente sobre isso. Que muita gente chega lá e quer mudar o nariz.
essa história do nariz é um clássico. E ele fala, mas o que eu vou mudar no seu nariz? Não, não fica bom. Aí a pessoa acaba explicando, porque quando eu faço assim... Aparece essa sombra, esse buraco, esse jeito, esse grande. Essa batata, isso aqui sei lá o quê. E a pessoa fala, mas olha, é muito doido, porque a pessoa te vê muito mais sem a tela do que com a tela. Você não anda com uma tela na sua frente, né? Você acorda, vai pra padaria, comprar teu pão, vai pro supermercado, encontra tua amiga, vai malhar. Pra escola, vai fazer As essas pessoas coisas. te veem com seu nariz lindo, maravilhoso. São poucos minutos Em poucos ângulos. que você vê o tal do nariz que você não quer, mas isso é sofrido. E as pessoas querem mudar. Então, assim, eu fico imaginando, voltando para o nosso assunto ali, que eu acho que a gente vai ter uma epidemia. Eu tô rindo de nervoso, tá, gente? Porque eu acho que a gente vai ter uma epidemia de baixa estima, uma epidemia de ansiedade, Já estamos tendo. de frustração e de autodepreciação em relação a quem nós somos. E isso está linkado puramente, exclusivamente à imagem. Vale mais como você aparece no seu perfil do que como você... É de verdade. Exato, como você é de verdade, como você fala com o outro, como você age com o outro. Claro que a gente quer estar gatinha, é óbvio, gente. Hipocrisia aqui não, é óbvio que a gente quer estar bem. Mas tem uma aceitação de que, hora a hora, você não vai estar bem sempre. Tem um dia que você vai, mesmo sendo jovem, você vai acordar inchada. Entendeu? Você vai estar mocinha e aí vai estar, entendeu? Numa flutuação hormonal que você vai estar inchada, vai estar mais, entendeu? Retendo líquido na área dos olhos e que tudo bem. Deixa eu te falar uma coisa. A gente está falando aqui dessa questão do envelhecimento. Você fez 49 anos. Você já está na Isso. menopausa? Menina, você sabe que eu tô há uns 8 meses sem menstruar? E os sintomas, algum? E aí eu comecei a fazer uma reposição hormonal. Ah, legal. Aí tem 1 mês e meio que desceu uma mini coisinha. Aí eu falei, gente, será que eu voltei a menstruar? Não, foram 2 dias de mini coisinha, que não era nada, era provavelmente aquele hormônio que eu tô tomando, que deu uma acordadinha no organismo. Sim, a progesterona, às vezes, ela traz esse escape, esse sangramento. Às vezes tem que dar uma ajustada na dose. Então, bem-vinda ao time. Vem pra piscina que tá quentinha, né? Você parece, Lala, ser muito leve. A gente estava conversando aqui antes um pouquinho, que nem sempre é assim. É uma busca. Fala um pouco disso. A Vina é sempre essa calma, essa paz, ou você está sempre buscando isso? Então, eu acho que nada mais importante do que a paz. E como você adquirir a sua paz? Porque assim, por que para mim a paz é tão importante? Parece muito óbvio, mas eu não canso de falar sobre isso, porque às vezes a gente esquece, né? Se você tem beleza, saúde, dinheiro, mas não tem paz, nada disso adianta. Você está sempre insatisfeita, angustiada, ansiosa, nervosa, irritada. Então, assim, às vezes você está sem dinheiro, com saúde, nem tão jovem, mas está em paz. Está tranquila com aquela pochete, está tranquila que de repente você não vai poder ir comer no restaurante X, vai ter que fazer a sua comidinha em casa, que de repente vai sair muito mais gostosa do que a comida do restaurante. De repente aquele programa que você queria sair para tomar aquele vinho, fazer não sei o quê, de repente o programinha em casa pela falta do dinheiro, de você ver a tua sériezinha ou jogar um biriba, um buraco com os amigos, ou ficar vendo uma série mesmo e cozinhando com calma com seu pet, enfim, pode acabar sendo muito mais prazeroso. Se você tem paz e aceitação que, poxa, não estou com dinheiro para sair. Aceitação e paz para, caramba, não estou com dinheiro para fazer isso, aquela viagem e tal, mas estou tranquila. Eu vou aproveitar o meu Rio de Janeiro, vou aproveitar a Bahia, onde eu moro, ou sei lá, você conseguir tirar o melhor que você tem daquele entorno. Então, assim,
nada mais importante para mim do que a paz, porque eu sei que tudo pode faltar, menos isso. E uma hora, a saúde também pode vir a faltar, porque a gente foi feito para partir. Eu adoraria partir dormindo. Vamos deixar combinado isso, paizinho? Então duas. Dormindo. Vale duas? Dormindo Vale dois de pedidos ao mesmo mãozinhas tempo? dadas, com o maridinho, a gente parte junto, entendeu? Eu queria isso. Mas espero que ele me atenda. Mas se não, sinal de que o corpo está funcionando como tem que funcionar. Ou seja, tá tudo dando errado conforme o esperado. A gente vai morrer, entendeu? E tá tudo certo. Então, pode ser que uma hora a saúde falte também. Mas eu quero ter paz até neste momento, que é natural, que é da partida. Então, o que é mais importante para mim? A inteligência emocional. E é assim que eu lido com toda a ansiedade que eu tenho. Eu sou uma pessoa super ansiosa, Monique. Super ansiosa. Mas eu tento dar 2 passos para trás, analisar o que eu estou sentindo e tentar buscar alternativas para resolver essa ansiedade, essa necessidade que temos de que tudo seja para agora e não para amanhã, entendeu? E de lidar com as frustrações de querer estar trabalhando, mas não tem convite, e tudo certo, entendeu? Achar paz mesmo no que não está sendo perfeito. E o que é bacana é que a gente percebe que você busca e consegue. Porque eu, por exemplo, você vê, eu estou sempre ligada, né? Você sempre... Vamos falar um pouquinho, nosso tempo está quase acabando, vamos falar um pouquinho do teu Instagram. O Instagram hoje, as redes sociais, é uma maneira da gente se reinventar. Eu me reinventei através daqui, do YouTube, do Instagram, e a partir daí eu comecei a fazer trabalhos, palestras, enfim... Tudo que veio Aliás, parabéns, disso. Você ajuda a gente pra caramba. Graças a Deus. Você ajuda muita gente. É porque o bacana é lindo. é isso. Eu usei a rede social como um propósito para trazer as minhas dores e ajudar as pessoas. E tenho conseguido. Esse propósito me traz o retorno financeiro. Mas o mais importante é isso. Propósito primeiro e como consequência. Porque quando você foca só no dinheiro, no amor, essa parte aqui. Não eu rola. percebo você no teu Instagram, que além de trazer um lifestyle, que as pessoas gostam desse lifestyle, dessa coisa da moda e tudo, você também traz umas parábolas, umas histórias, enfim. Eu queria entender, eu queria que você contasse, né, para as pessoas que não te seguem comecem a te seguir, inclusive, qual é o propósito, o que você quer com a sua rede social Instagram? Então, que é muito grande, tem mais de 1 milhão de seguidores, enfim, muita gente segue. Eu acho que a rede social existe para se comunicar. Só para você comunicar. Agora você escolhe o que você vai comunicar, entende? Então eu tento colocar ali coisas que eu curto. Eu tô falando ali para minha tribo, para as pessoas que curtem as mesmas coisas que eu. Claro que eu sou mulher, claro que eu tenho a minha vaidade. Eu gosto de estar bem vestida, bem maquiada, bem arrumada, dentro do meu tamanho, obviamente. E aí eu falo disso também. Eu falo muito sobre fábulas, frases curtas. Eu amo frases. Eu acho que a frase é quando você consegue genialmente pegar uma ideia desse tamanho e em pouquíssimo tempo você consegue passar algo gigante em pouquíssimo tempo. Essa é a frase. Eu adoro isso. É uma frase que fica martelando. Eu sou assim, eu ouço uma frase e aquilo fica me martelando o dia todo na cabeça, tipo, caramba. Me diz uma frase. Se você pudesse dizer uma frase assim, que te toca, que te mexe, tem alguma que vem... Às vezes a gente pergunta as coisas não vêm na hora, né? E tudo bem se você não lembrar agora. Então, ontem mesmo eu estava fazendo conteúdo, né? E aí tinha essa frase que é: se você está semeando o amor, mas não está florescendo, é porque a terra não é fértil. Vá plantar em novos campos. Muito bom. Simples assim. Então, na verdade, às vezes todo o seu esforço não é culpa sua. É que aquele terreno não é fértil, aquela outra pessoa não está apta a receber a sua sementinha.
não vai florescer. Relaxa, segue o baile, vai procurar outro terreno fértil e tudo bem, entendeu? Não tem nada a ver com você, não é que você não soube plantar, não é que a sua semente de amor não é bem-vinda, não é isso, é que aquela pessoa, a sua semente não é boa, não é que aquela pessoa não está pronta para florescer e pronto. Perfeito. Porque é isso, a gente hoje tem essa necessidade de estar nas redes sociais, é importante para você se comunicar, para você ser vista, inclusive na nossa profissão. Sim. Se a gente some, meu amor, longe dos olhos, longe do coração. E é isso, sigam a Lala, que tem um conteúdo bem interessante. Obrigada. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem para mulheres que estão tentando se reencontrar, se reinventar, estão num momento difícil, mas também não acham forças para dar o primeiro passo. Qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres que estão te admirando aqui agora? Olha, há muito tempo atrás, tinha uma pessoa muito próxima de mim que ela tinha um problema de dependência cruzada, de álcool, drogas e tal. E eu frequentei muito com ela, ajudando essa pessoa, os 12 passos, as reuniões do AA, as reuniões do NA, enfim, todas essas coisas. E tem uma coisa lá que que as pessoas falavam e que eu acho maravilhoso. São duas coisas, tá? A primeira é só por hoje. Eles falam, é só por hoje que eu não vou beber. Amanhã eu não sei, fica muito difícil eu pensar para amanhã. É só por hoje que eu não vou beber, é só por hoje que eu não vou usar droga, é só por hoje que eu não vou fazer isso. E aí, essa pessoa um dia, para mim, eu num momento difícil, falou assim, Lavínia, lembra aquela história que eu tenho que repetir para mim o tempo todo? É só por hoje? Então, às vezes, para mim fica tão difícil que eu vou diminuindo o tempo. É só até o meio-dia, é só por 1 hora, é só por 1 minuto. Então, a minha mensagem para vocês é isso. Quando você está com vontade de pular pela janela, calma, respira fundo e fala assim, pelo menos por esse minuto agora, eu vou relaxar e vou tentar aproveitar o que eu tenho aqui. Porque isso aqui eu não tenho controle, mas isso aqui eu tenho. Controle da tua respiração, controle de tentar colocar bons pensamentos para dentro. Se ficar difícil, é só por 1 minuto, por 30 segundos, por 10 segundos. E a meditação ajuda nesse sentido, que é outra coisa que eu faço também. Então é isso, quando está muito difícil, calma, relaxa. É só mais um dia, ficar difícil, só 12 horas, ficar difícil, só 1 hora, ficar difícil, só meia hora. E segue o baile. E vai passar. E vai passar. É. E a outra coisa é a oração da serenidade, que é concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu posso modificar. E, como é que é? E coragem para modificar aquelas... Aceitar as coisas que eu não posso modificar. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para discernir uma das outras. Então, são essas duas coisas. Perfeito. Para a gente encerrar, a sua grande virada de chave. Pode ser na vida pessoal, como pode ser também na vida profissional. Sua maior virada de chave. Aceitar que eu sou falha. Você passou a aceitar? Passei a aceitar que eu sou falha. Passei a aceitar que eu não sou perfeita. E quando isso começa a me incomodar muito, eu falo, calma, Lavínia, relaxa. Espera 1 minutinho aí. Vai passar. Por 1 minutinho você para de pensar que você queria muito que essa ruga não existisse, ou que aquele trabalho acontecesse, ou que aquela cena tivesse sido melhor. Calma. E aí quando você vê, passou. E é isso, eu junto essa história do minuto, que eu estava te falando, com aceitar que eu sou falha. Porque era muito difícil para mim aceitar. E o ser humano é falho. Se a gente não falhar, a gente não é humano. Linda e maravilhosa. Amor, muito obrigada. Eu é que agradeço. Que linda. Eu é que agradeço. Linda. Amada.
Vamos se ver mais? Vamos. A gente tá se vendo pouco. Jogar beriba? Bora. Adoro. Olha, Investe Smart, obrigada, Sacada, Clube Car Service, muito, muito, muito obrigada. Amei esse papo. Até semana que vem. Beijo. Obrigada.